Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa 100ª lição introdutória à ética. Hoje teremos uma videoaula de encerramento. E eu gostaria então de fazer duas coisas. Em primeiro, recapitular brevemente a nossa trajetória nesse canal, com 100 lições. E em segundo lugar, apresentar algumas observações finais que não são lá conclusivas, mas que pretendem apenas estimular vocês a continuarem os estudos éticos. Bem, então, para começar, é importante lembrar que nós planejamos essas videoaulas, né, como complemento ao estudo que nós temos nesse livro-texto, que é disponibilizado para alunos e alunas da graduação em Filosofia da UFSC. E como nós tivemos, então, já há mais de ano, né, essa experiência, essa vivência da Covid-19, e foi nos solicitado a elaboração de material também oral, de gravação de videoaulas, né? Achamos por bem disponibilizá-las no YouTube para que também se cumpra aí uma missão da universidade, que é o fazer extensão, eventualmente para as pessoas interessadas. Mas, enfim, essas videoaulas foram pensadas de forma prioritária para alunos e alunas da Ética 1, Ética 2 e Ética Aplicada do curso de Filosofia da UFSC. Quem não teve acesso, então, a esse material, ou eventualmente não leu as obras indicadas, clássicas, como, por exemplo, a Ética Nicomaqueia, o Utilitarismo e a Fundamentação, tem lá uma certa visão geral da história da ética, mas seria interessante aprofundá-la, né? Inclusive, talvez, aí, fazendo o próprio curso de Filosofia da UFSC. Bem, no nosso canal, então, nós começamos com 10 lições realmente básicas sobre a ética, né? O que significa ética, os principais domínios, como ela se divide historicamente, etc., né? E depois fizemos 20 videoaulas sobre as éticas antigas. Posteriormente, gravamos mais 20 aulas sobre as éticas modernas. Neste último semestre, temos trabalhado de forma mais concentrada na ética contemporânea. Então, foi disponibilizado 10 videoaulas sobre questões de metaética, 20 videoaulas sobre éticas normativas e 20 aulas sobre chamadas éticas aplicadas, como, por exemplo, bioética, ecoética, zooética e assim por diante. E nas últimas 10 videoaulas, estivemos aplicando aquilo que resulta em termos normativos como sendo um certo desenvolvimento dessas reflexões todas, a chamada teoria tríplice, e aplicando essa teoria, né, as mais diferentes formas e domínios e questões morais cotidianas. Essas últimas 50 videoaulas estiveram baseadas nessa versão mais recente do livro-texto e procuramos, então, disponibilizar no formato de PowerPoint os principais itens, né, daquilo que consta aqui nesses capítulos. De modo que as pessoas, em geral, independentemente de serem alunos ou alunas do curso de Filosofia da UFSC, tiveram, assim, acesso àquilo que é talvez o mais elementar em termos do estudo das principais questões éticas. Bem, agora então eu gostaria de deixar aqui, em segundo lugar, algumas observações finais, né? Como eu disse, sem a pretensão de serem conclusivas, sobre o que eventualmente nós podemos aprender desses estudos, enfim, de mais de 2.500 anos de história, de reflexões ético-filosóficas sobre a moralidade humana. Então, claro, sem pretender
apresentar algo exaustivo, completo, né? Mas algumas provocações para nós continuarmos as nossas reflexões éticas. É importante dizer, em primeiro lugar, que parece claro que a filosofia, né, da qual a ética faz parte, é e sempre foi, talvez sempre será, uma busca de sabedoria. E é claro que dizer isso não é lá muito esclarecedor se também não definirmos o que é sabedoria. Então, claramente, eu gostaria de enfatizar aqui uma certa necessidade de resgatarmos a função protagonista da sabedoria nas nossas vidas. Parece que essa é uma lição importante da ética, que desde os gregos, né, no período clássico, em especial com Sócrates, tem insistido na necessidade de guiarmos as nossas ações e a nossa vida em geral pelo conhecimento, em especial pelo conhecimento científico, e não por mitos, por ideologias ou por outras formas de inversão da realidade. Então, a sabedoria, em geral, consiste, podemos dizer, né, em aplicar o conhecimento para agir corretamente e para viver bem também. Bem, essa forma de entender, claro, a sabedoria traz consigo a necessidade de esclarecimento de que tipo de conhecimento estamos falando. Então, claramente, também inspirados em Sócrates, né, o fundador da ética enquanto disciplina filosófica, podemos dizer que esse conhecimento se dá em diferentes domínios, não só factual, mas também como busca de autoconhecimento. Né? E que nessa busca nós precisamos reconhecer também os limites do nosso saber. Em especial, o limite do saber, por exemplo, na metafísica. Lembremos aqui que desde o diálogo Eutífron, um dos mais jovens, né, do período do primeiro Platão, onde o personagem é exatamente Sócrates, nós temos lá o chamado dilema de Eutífron, né, que questiona a possibilidade de fundamentarmos metafisicamente a moralidade e que, no final das contas, leva, enfim, a um dilema. Tá? Então é importante que essa compreensão socrática de sabedoria mostre que a melhor atitude que podemos ter na metafísica é defender um certo tipo de agnosticismo. Por quê? Porque a metafísica, ela se pretende ciência, mas na verdade não há conhecimento da realidade última das coisas, do mundo em si mesmo. Então, tanto faz postular entidades suprassensíveis, por exemplo, quanto defender algum tipo de naturalismo, de materialismo, etc., porque no final das contas são teses antagônicas que partem de premissas opostas, que são irreconciliáveis e não verificáveis. Então vamos reconhecer, né, essa é a busca do autoconhecimento, que somos seres finitos, que não conhecem a realidade última das coisas. Vamos reconhecer também que somos sujeitos falíveis, que o nosso saber está em contínua reformulação, progresso e etc., e que, enfim, nós não podemos ter uma perspectiva nem dogmática, nem fundacionista em termos epistemológicos. Né? Dessa maneira, o agnosticismo é sim um certo tipo de ceticismo localizado, né? Mostra que não há fundamentação metafísica para a moralidade humana. Bem, esse agnosticismo, ele não significa ceticismo em todas as áreas das atividades humanas. Ele simplesmente mostra que a metafísica não pode ser ciência. Mas não que a ética, enquanto disciplina filosófica,
que busca respeitar os limites do saber não possa se apresentar de uma perspectiva cognitivista. Então, ser cético localizado, né, não significa ser um cético global, quer dizer, que nega a possibilidade do conhecimento em geral. Bem, essa perspectiva, então, claramente, ela mostra que sim, não há conhecimento na metafísica, e que uma implicação importante disso é que há múltiplas visões de mundo, né? É preciso, então, reconhecer também que essas visões de mundo podem levar a diferenças de valores, diferenças de crenças, e que, no final das contas, devem ser respeitadas. Então, novamente, dessa perspectiva, digamos, socrática, sabemos que há conhecimento ético, por exemplo, um saber de que é a sabedoria que deve guiar as nossas ações para agirmos corretamente, para vivermos bem, e que no caso da vida boa, então, há possibilidade de múltiplas concepções informadas por essas perspectivas diferentes de visões de mundo. Mas isso não significa que a ética também não possa elaborar critérios claros para estabelecer a correção moral de certas ações. Então, fizemos algumas discussões metaéticas durante essas videoaulas que vão na direção de mostrar que é possível, sim, construir uma epistemologia moral, que nós chamamos eventualmente de cognitivismo prático, cuja ideia é que o saber moral existe sim e ele é uma expressão de saber como. Então, saber como, por exemplo, né, simplesmente para ilustrar, saber como respeitar as pessoas nos seus direitos, nas suas liberdades básicas, de formar diferentes valores em relação às suas visões de mundo, né, sob a condição que elas também nos respeitem e respeitem pessoas que têm visões de mundo divergentes. Então, a perspectiva agnóstica, ela leva, sim, a um pluralismo, mas também ela mostra a necessidade de termos que construir o que nós podemos chamar de uma moralidade comumente partilhável. Quer dizer, uma moral comum, não no sentido de um senso comum e nem, eventualmente, de uma moral única, eterna, imutável, etc. Mas uma moral que possibilite a coexistência pacífica de pessoas com crenças e valores divergentes, que eventualmente são justificáveis a partir de certas visões de mundo, já que elas não são essas visões científicas, elas precisam ser aceitas nas suas especificidades. Mas daí não se segue, então, que a gente não possa estabelecer padrões de correção moral para essa coexistência pacífica e também para uma série de atividades colaborativas humanas. Então, por exemplo, atividades não só econômicas, mas também culturais, artísticas, políticas. Então, aí sim há um espaço real para visões pluralistas, né? Mas essa moral comum, ela desempenha uma função especial. Ela é uma moral que é condição de possibilidade dessa coexistência de diferentes crenças e valores. E exatamente funda aí uma certa finalidade política para a sociedade humana, né? Buscar, enfim, a coexistência pacífica e as diferentes formas de colaboração, para que todos nós possamos, então, viver bem. Bem, uma pergunta que é importante, então, fazermos é quais são os ingredientes materiais dessa moralidade comumente partilhável e como ela pode ser justificada. Então, aqui brevemente eu gostaria de apontar exatamente, por exemplo, não só na necessidade de nos respeitarmos mutuamente e invocar aqui então aspectos de teorias normativas deontológicas que fundam essa necessidade de respeito às outras pessoas e aos seus direitos,
mas também algo que pode ser justificado a partir da noção epistêmica, né, de saber moral como um saber como, por exemplo, cuidar de indivíduos que não são pessoas no seu sentido pleno, né, como entidades autônomas ainda, mas que são vulneráveis, sejam humanos ou animais não humanos, e que precisam de um certo cuidado. Então, nessa moralidade comumente partilhável, nós podemos caracterizar atitudes como o respeito e o cuidado como formas de valoração intrínseca das outras pessoas ou de indivíduos vulneráveis que tem claramente uma conotação moral. Por quê? Porque quando nós cuidamos alguém vulnerável, nós incrementamos o bem-estar desse indivíduo vulnerável, porque isso é bom para aquela pessoa, para aquele indivíduo. Então está aí uma atitude eminentemente moral, né? Assim como quando nós respeitamos os direitos das outras pessoas, nós valoramos a outra pessoa e deferimos aos direitos dela porque são direitos da outra pessoa. Bem, então esse saber moral, saber como cuidar, saber como respeitar, etc., pode sim, e nós vimos isso, né, ser justificado apelando para a teoria tríplice, que conjuga elementos consequencialistas, deontológicos e de virtudes, mostrando que há um primeiro princípio ético, né, ou melhor dito, um princípio ético primeiro, né, que tem inclusive a possibilidade de ser compreendido de forma a priorística, né, não no sentido forte, né, mas como algo que nós postulamos como sendo aquilo que justifica as nossas normas que prescrevem ações prima facie corretas em si mesmas, como por exemplo cuidar e respeitar pessoas. Isso também é otimizador, pode ser universalmente desejável e é aquilo que uma pessoa virtuosa, por exemplo, sábia, faria, né, nas circunstâncias. Desculpa. Bem, assim então, sem mais aprofundamento em relação a isso, né, parece claro que hoje, no século XXI, nós precisamos construir essa moral comumente partilhada. Nós estamos aí, vimos nas últimas videoaulas, diante de uma série de ameaças à própria existência humana. Estamos também causando muito mal no mundo, né? Por exemplo, levando à extinção de outras espécies, comprometendo o meio ambiente e assim por diante. Então, eventualmente, essa moral comum baseada no cuidado pode superar os graves problemas que estamos vivenciando hoje. Além disso, ela pode nos auxiliar a repensar a função de instituições, como por exemplo o Estado e mesmo formas de governo, porque, como vimos, né, uma teoria tríplice e um princípio ético primeiro pode nos ajudar a justificar, por exemplo, a democracia. Por quê? Porque a democracia é a melhor forma de governo na medida em que ela reconhece o devido valor de todas as pessoas. Então é importante que o princípio ético primeiro, né, da teoria tríplice, nos ajude a repensar questões políticas, como por exemplo a melhor forma de governo, a democracia, questões jurídicas, como por exemplo o Estado de Direito, né, onde é a lei que governa e não indivíduos. Indivíduos estão sujeitos aí a paixões, a inclinações autoritaristas, né, a virarem ditadores ou ditadoras. Então essa moral comumente partilhável deve mostrar que, enfim, é a lei que deve nos governar, né, o Estado de Direito. Assim como vimos nas últimas videoaulas, né, a teoria tríplice pode ser aplicada para discutir uma série de questões morais cotidianas. Então eu não vou repetir essas questões, é só voltar e ver, né?
eu vou finalizar dizendo simplesmente que, enfim, depois de todos esses estudos de ética, parece claro que nós não resolvemos todas as questões morais e que nós temos muitas questões em aberto que justificam a necessidade de continuar com os estudos. Então eu convido todas as pessoas que eventualmente não fazem o curso de filosofia, que gostaram dessas lições, que acharam realmente importante, para que se junte a nós, para que a gente continue a trabalhar não apenas no curso de graduação em filosofia da UFSC, mas também em cursos de mestrado e doutorado que nós temos na nossa universidade, para continuar a aprofundar essas questões morais que são sempre também importantes, são discutidas há muitos anos, mas que surgem uma nova roupagem com o desenvolvimento de ciência e tecnologia. Por exemplo, áreas novas hoje, né, recentes, na ética aplicada, por exemplo, a roboética, nós tivemos uma videoaula, mas há outras, né, nanoética, tecnoética, quer dizer, infoética. Nós temos muitas áreas surgindo hoje, dados claros os desenvolvimentos científicos e tecnológicos recentes. Então convido todos, a todas, para que, enfim, que nós continuemos aí, apesar desse canal estar sendo encerrado agora, que nós continuemos os nossos estudos de ética, seja estudando os clássicos, seja estudando aí os desafios morais mais atuais que temos. Então, muitíssimo obrigado pela paciência, por terem acompanhado essas mais de 40 horas, né, quase 50 horas de videoaulas. Muitas tiveram uma série de problemas técnicos menores, né? Eu não me dei o trabalho de fazer muita edição. Na verdade, há nesse lado, digamos, uma espécie de amadorismo, né? Na medida em que claramente não temos aí a melhor qualidade nesse sentido. Eu espero, por outro lado, que do ponto de vista da apresentação de alguns conteúdos e daquilo que há de mais importante do ponto de vista ético-filosófico, né, tenha sido feito com um certo profissionalismo, então, que compense, né, esse lado um pouco de deficiência técnica. Então, novamente, muito obrigado. Aguardo mais comentários, se vocês quiserem postar aí nos comentários dos diferentes vídeos, para que a gente possa continuar interagindo. Então, por isso, muitíssimo obrigado e espero ver e conhecer vocês se tiverem interesse em continuar trabalhando questões de ética na UFSC. Tchau, muito obrigado.